Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Mas eu estou muito feliz pela presença dos irmãos aqui, os que vieram. Eu tenho certeza que se Deus os trouxe é porque Ele tem uma palavra para vocês. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que o Senhor ministrou no meu espírito. Aqui não tem visitante, né? Só o irmão Zé, mas o irmão Zé já é a segunda vez, então... Mas estamos felizes com você aqui, tá, irmão Zé? Deus te abençoe. Na outra reunião nós contamos aqui, tinha 6 Zé. Quantos Zé tem hoje aqui? Levanta a mão aí para me ver. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ó. É Zé que só na Paraíba, né? Lá em cima tem algum Zé aí, não? Não é Zé Márcio, não é Zé Davi, não. Porque Zé assim, nunca é só um nome, viu? Eu sou Zé. Eu só me chamo Itamar, mas é José Itamar. Ô Zé, como é teu nome, segundo nome? Aí, ó. O irmão Zé, você tem outro nome, venezuelano? Como é? Como? José Godofredo? Olha. Até na Venezuela é José e outro nome. Irmão José. José Sebastião. Irmão Zé aqui. José Gleice, olha. A gente chama ele Gleice, mas é José Gleice. E o Zé aqui? José Pacheco. Faltou mais algum José que eu não chamei? Não, né? Está todo mundo aí. José Smalley. É impressionante, rapaz, que sempre tem 2 nomes. Ou é antes ou depois? Hã? Não. Ou José primeiro ou depois. José Francisco, Francisco José, mas tem que ter. É impressionante. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. O Márcio pode colocar hoje, pode colocar aí no capítulo 10. Capítulo 10. Eu vou ler aqui o versículo 6. Acompanhe na sua Bíblia, ou aqui no Data Show, que o Márcio vai colocar. Diz assim, ó: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Curva a sua cabeça, ora ao Senhor. Pai, obrigado por tua palavra. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue ministrando em nosso espírito. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, Pai, use meus lábios para fortalecer a vida dos homens, abençoar a vida dos homens, em nome de Jesus. Amém? O Jonathan tem José também, não? Tem Sim? Queridos, aqui, esse texto aqui, a partir do 10, do capítulo, a partir do versículo 1, vai falar sobre a unção de Saul. Deus usou Samuel para ungir Saul. No primeiro versículo do capítulo 10, que você está aberto aí, você vai ver que ele vai até ele com um vaso, e ele unge Saul como rei. Então ele recebe aquela unção. Sabemos que Saul, ele errou depois, ele desobedeceu depois, aquele famoso versículo de capítulo 15, versículo 22, que é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Foi um erro profundo e uma desobediência profunda de Saul. Então, por N detalhe que você já conhece, ele perdeu o seu reinado. Mas até aqui, irmãos, o versículo que eu li para você, é que Samuel diz, olha, você vai se encontrar com um grupo de profetas. E quando você se encontrar com esses profetas, eles vão descer do alto, eles vão chegar e vão começar a profetizar, e você também vai profetizar, porque o Espírito de Deus, é o versículo 6, se apossará de ti. E aí você vai profetizar. Mas olha o que finaliza o versículo, com eles: e tu serás mudado em outro homem. Quando eu estava meditando nesse versículo, eu falei, tu serás mudado em outro homem. E aí o Espírito de Deus começou a gerar dentro de mim uma palavra. Todos nós, quando viemos de Deus, o Senhor vai mudar a nossa vida, isso é fato. O Senhor vai transformar a nossa vida. Nós não seremos mais aquelas pessoas. Quando nós temos um real encontro com Deus, essa é a verdade, quando nós temos esse encontro, a nossa vida toma rumos diferentes. Foi assim com Saul e foi assim com muitos homens. Preste atenção no que eu quero compartilhar com vocês.
Porque quando Deus nos chama, Ele chama com um propósito, não é uma casualidade. Eu sempre digo que ninguém aceita Jesus por uma decisão própria. A partir de hoje eu quero ser um crente. Não. Aceitar Jesus, se converter, entregar a sua vida a Jesus, é uma revelação de Deus. Porque a Bíblia fala que a salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. Porque o Senhor, Ele trabalha com onisciência, Ele conhece o nosso amanhã, Ele sabe quem é os seus. O Senhor sabe os que vão para a perdição, os que serão perdidos no desenrolar da vida espiritual, na volta de Jesus. O Senhor sabe, infelizmente. Por isso que no céu nós não vamos nos conhecer. A Bíblia diz lá em Apocalipse que no céu não há dores, não há angústia, não há choro. Não existe isso. Lá é só alegria. Então nós não vamos nos conhecer, porque é possível que pessoas dentro da nossa casa ficarão. A Bíblia diz assim, Jesus, ele falando na volta lá, a partir do capítulo 24 de Mateus, ele diz assim: aonde tiver dois, um será tirado. Então, irmãos, você já pensou nós chegar na glória lá e de repente você sentir falta? Mas cadê minha esposa? Aí ela não foi salva. Aí você vai viver uma tristeza, uma angústia. E o céu não tem isso. Nós não vamos se conhecer. Eu entendo isso, eu tenho essa revelação. Agora, se você foi salvo, você vai me conhecer. Se você foi salvo, mas haverá um limpar de mente, que a vida que você teve, você não vai lembrar mais. Lá nós vamos ver Moisés, nós vamos ver Abraão, nós vamos ver os nossos pais na fé, nós vamos ter um encontro com Saulo, aqueles que tiveram a salvação, e nós ganharmos a salvação, nós vamos ter encontro com eles. Mas o Senhor, Ele não vai permitir que você lembre daquela pessoa. O meu melhor amigo que eu ganhei para Jesus, infelizmente, chegou na hora do arrebatamento, ele ficou. Você foi. Você não vai lembrar que teve aquele amigo. Você não vai lembrar. Por isso que alguém perguntou para Jesus, e quando chega lá no céu, como é que vai ser? A minha esposa, ela será minha esposa? Isso no céu não existe casamento. Não existe. Quando veio aquela lei do levirato, quando o filho de Tamar, né, ele deu o filho dele para casar, o filho primeiro morreu, o segundo morreu, o terceiro morreu, até o sétimo morreu, o sexto e o sétimo perguntou, e lá na glória, quem é que vai ser o esposo dela? Ele falou, no céu não tem casamento. Agora, enquanto estivermos aqui na terra, nós temos um propósito de Deus. Quando nós passamos por essa vida, o Senhor vai nos conduzir a um propósito. E isso é muito importante, nós como homens, entender o que Deus quer com a gente. A pior coisa, trazendo para a vida secular, é você sair de um lugar, fazer uma caminhada e sem saber onde vai chegar. Tem muitos homens de excelente índole, uma capacidade tremenda, tem caráter, mas não sabe para onde vai. Não conhece nem a vida dele. Tem gente, irmãos, e você pensa que é coisa simples, mas dê glória a Deus, porque tem gente que não sabe de onde veio, não conhece o que está fazendo, não sabe para onde vai. E isso na cabeça de pessoas que Deus chamou para ser líder. Homens não foram chamados para ser submissos dentro da sua casa. Vocês estamos ricos em saber que nós fomos chamados para ser cabeça. Os meninos que não casaram ainda, que estão aqui, os solteiros, eles um dia serão cabeça, eles estão sendo ministrados para entender isso. Ele não vai ser o braço de ferro, mas vai ser o sacerdote. Vai ser aquele que vai conduzir. Então, nós tomamos rumos diferentes como homens. Passamos literalmente a ser realmente uma nova criatura. Está lá em 2 Coríntios, coloca lá para mim, Márcio, por favor. No capítulo 5, versículo 17, lá vai mostrar o caminho. Então, Saul, ele disse, quando tu começar a profetizar, aí o Espírito de Deus virá sobre você e tu serás um novo homem. Então a vida de Saul mudou a partir dali. Ele errou lá na frente, mas ele teve uma mudança. Propriamente ele não recebeu um novo nome. Porque o título da palavra que eu quero ministrar hoje é o seguinte: homens transformados pelo nome. Esse é o tema da palavra de hoje. Homens que foram transformados pelo nome. Olha que coisa interessante. Então está aqui, ó. E assim, se alguém está em Cristo, que somos nós, o que ele é? Ele é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Todo dia nós temos que entender o que é o novo de Deus. Por isso que aquela palavra que é lançada nos louvores, é lançada no dia a dia, é lançada nas mensagens, o melhor de Deus ainda está por vir, porque Deus sempre tem algo novo para nós.
todo dia o Senhor desenha algo novo para nós. A vida de quem serve a Deus, hoje, amanhã, é diferente do dia de hoje. Não existe rotina. A palavra de Deus se renova 24 horas. E o propósito de Deus do mesmo jeito. Então, nós somos nova criatura. E aí, a partir daí desse propósito, nós passamos a ser o quê? Filhos. E infelizmente, irmãos, isso é uma guerra para quem não conhece o propósito de Deus. Quando você diz para ele, ó, você já entregou a tua vida para Jesus? Ainda não. Então você não é filho de Deus. Porque no geral as pessoas dizem que todo mundo é filho de Deus. Mas o Evangelho de João, põe lá por favor, Márcio, no capítulo 1, no versículo 12, está dizendo para nós quem é que se torna, quem é que se transforma filho de Deus. Quem é que recebe uma nova identidade, uma nova característica? Está escrito lá, ó, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E as pessoas elas são chocadas nisso, porque, poxa, quer dizer que eu não sou filho de Deus? Infelizmente não. Mas a todos quantos receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber quem? Aos que creram em seu nome. Você pode dizer amém? Aí você vai lá em Romanos, no capítulo 10, está escrito assim, ó, que se com tua boca confessares, com teu coração crer para a justiça, que Jesus é Senhor, tu serás salvo, tu serás filho de Deus. Agora, a gente tem dificuldade de dizer não. E nós queremos aquele melhor amigo nosso que venha para Jesus, e a gente administra a salvação dele. E quantas pessoas estão dentro da igreja que ainda não confessou Jesus, que ainda não se tornou filho, porque não veio aqui na frente publicamente confessar e dizer que Jesus é o seu Senhor. É o que a Bíblia está dizendo. Então existe uma diferença entre criatura, porque foram criados, para filhos de Deus que se tornaram, conforme está aqui em João no capítulo 1, versículo 12. Agora, isso é o processo de transformação. Mas irmãos, a Bíblia fala que nós receberemos um novo nome. A Bíblia fala que esse nome é Itamar, José, que nós brincamos tanto. Não será esse nome diante de Deus. E isso tudo parece conversinha e historinha de carochinha para as pessoas que não conhecem e não teve a experiência que você teve. Você chegar para um cidadão comum e dizer para ele, ó, o teu nome como que é? Carlos? Não. Esse teu nome, Carlos, é aqui na terra. Tu não tens esse nome. As pessoas vão se chocar, irmão. Eu já fiz essa experiência. Quer dizer que eu não sou Carlos? Não. Você é Carlos aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Olha que coisa interessante, irmão. Esses mistérios, esses acontecimentos, esses entendimentos, essas revelações que já vem na palavra, a gente precisa estar focado para a gente andar, para a gente entender qual é o propósito de Deus. Lá está escrito assim, ó, é Apocalipse 2, 17. Saiu do ar. Apocalipse 2, 17. Quem encontrou pode até ler. Nós estamos... Chegou? Está lá. Ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Isso é o livro da revelação, das coisas dos finais dos dias. E sobre essa pedrinha é escrito um novo nome. Aleluia. O qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Diga para o seu irmão aí, diga, você não é você não, meu irmão. Que mistério é esse? Você não é você não. Hein? Que coisa louca. Que coisa louca. Por isso que a Bíblia diz que a mensagem do Evangelho, a mensagem da Bíblia é loucura para as pessoas lá fora. Porque como, Stanley, que uma pessoa vai te entender, tu dizer para ele, ô Carlos, tu não é Carlos não, cara. Tu é Carlos aqui para mim. Mas se tu voltasse para Deus, tu vai receber um nome. E esse nome é só você que vai saber. Deus não vai chamar José por José. Vem José. Não, você tem um nominho, uma pedrinha branca. Irmão, dá um glória a Deus. Que coisa linda. É o que Deus tem para nós. É o que o Senhor está preparando para nós. Ele vai chamar um por um. Oh!
Quando a gente para meditar sozinho com Deus, irmão, você se sente tão importante, porque Deus vai me chamar pelo meu nome. Imagina que meu nome, hoje é Itamar, lá para ele é um João. Mas é um João que vai soar na voz dele: João, vem cá, filho. Estou aqui, papai. Aleluia. Que coisa linda. Então nós temos um nome. Agora, aqui na terra, nós temos também um nome. Mas o que Deus fez para transformar alguns homens? Tem situações com mulheres? Tem. Tem muita coisa na Bíblia que não foi escrito. O último versículo do Evangelho de João, pode colocar o último versículo, é 21, 25. Está escrito lá que Jesus ele fez tanta coisa aqui nessa terra, que o mundo inteiro, se fosse colocar assim, ó, os livros, tudo arrumadinho, no mundo inteiro, não caberia o que Jesus fez. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma num livro, eu creio que nem no mundo inteiro caberia essa quantidade de livro escrito. Aleluia! Tem coisa que Jesus fez que nós não sabemos. Tem coisas que serão feitas que nós não sabemos. Agora, nós servimos um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus todo-poderoso, que não tem prazer na sua infelicidade. Não tem prazer na esterilidade que muitas vezes nós, homens, quando não temos encontro com Deus, nós passamos. A pior coisa do mundo para o homem é ele virar 31 de dezembro, olhar para trás e ver que não construiu nada. Não cresceu em nada. Não estou falando bens materiais. Esse é o segundo plano. Mas o crescimento no conhecimento, na razão de viver. Por que um dos maiores problemas de depressão emocional, qual que é os maiores problemas? São pessoas rejeitadas. Pessoas que não são contadas com elas. Chama todo mundo para fazer as coisas, mas aquela pessoa, ela não. Então existem muitos homens estéreis. Eu não estou falando, vou até falar no texto também, mas eu estou falando de esterilidade, sem ter vida, que é o que causa depressões e depressões. Pessoas é inerte, não serve para nada, faz nada, não ajuda em nada, não some em nada, não junta nada, não constrói nada, não, sabe? E muitas vezes até dentro de casa, passa essa mensagem para a esposa, e a esposa começa a apontar: esse aí não serve de nada, esse não produz nada. Esse no máximo, só na cama. Porque no dia a dia não é nada. Se eu não trouxer o pão para casa, não tem nada aqui. Então Deus, Ele nos ama de uma tal forma, que Ele escolheu alguns homens, e eu peguei alguns aqui, que Ele transformou o seu nome aqui ainda na terra. Porque todos os nomes, eles têm um significado. Se você não souber o significado do Zé, que a maioria aqui, em conjunto é Zé, a palavra José significa ramo frutífero. Olha que privilégio. Todo José dá fruto. Todo José dá fruto. Todo José faz alguma coisa. Se ele for na Bíblia, ele vai ver que ele é descendente de Levi. Ele é filho de Arão, descendente de Levi. Ajudador. Ministério levítico. E ainda dentro da Bíblia significa também, José, ramo frutífero, é o nome secular. Mas na Bíblia ele é costa das palmeiras. José. Então, é muito... Perdão, confundi. Itamar, que é costa das palmeiras. José, ramo frutífero na Bíblia. É isso. Então Deus, ele olhou para o homem agora, e eu queria que você colocasse aí Gênesis, no capítulo 17, versículo 5, que para nós é o maior exemplo de mudança de nome de um homem para um propósito. Deus arrancou e mudou. Abrão, preste atenção que não é Abraão, vocês sabem, já não será o teu nome. Isso foi Deus que falou para ele. Não, tu não mais será Abrão, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Abrão, quando ele foi chamado por Deus, no capítulo 12, não é esse capítulo aqui, 17, agora já estou falando no 12, quando ele é chamado, ele é Abrão, e é uma pessoa inerte. Era uma pessoa que não tinha filho. Quando ele veio com Sara, que levou seu sobrinho Ló, ele não tinha filho. Saiu ele e a Sarinha, e levou o sobrinho junto na caminhada. Mas agora Deus transforma o nome dele. Agora você imagina, irmão,
Eu sei porque eu tenho um filho, meu filho quer ter filho, já tem 10 anos de casado. Deus não quis, não tem problema de saúde, não tem nada. Eu sei que talvez aqui tenhas alguns também, ou quem está vendo nós sabe disso. Tudo é o tempo de Deus. Mas eu sei que aceita, se conforma, mas sofre. Porque o propósito de Deus para o homem é a reprodução, é se tornar pai, é colocar vidas nas vidas no mundo. Porque o Senhor disse, crescer e multiplicar e sede fecundo. Você entendeu? Eu sei que não é fácil. Então, Abrão sofria porque não tinha filho. Deus muda o nome de Abrão e agora coloca Abrão e diz, tu serás pai de nações. Coloca a mão no teu peito e diz assim, eu sou descendente de Abraão. Porque alcançou nós. Por isso que nós falamos que Abraão é o pai da fé. Ele alcançou nós somos filhos na fé de Abraão. E depois veio o filho da promessa, que foi Isaac, também veio Ismael, que veio primeiro. Mas Deus mudou o nome. Deus deu um novo nome. De Abrão para Abraão. Segundo nome, eu queria que você colocasse no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 35 e o versículo 10. É outra figura também bastante conhecida. Que Deus mudou o nome. Saiu de Zé para outro nome. Olha lá. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó. Viu, Jacó? Estou mudando teu nome. Por quê? Porém, Israel será o teu nome. Ele chamou de Israel. Aí você começa a analisar. Deus tinha um propósito na vida desse homem. Mas quem era Jacó? Qual o significado do nome Jacó? Jacó, para nascer, ele já deu uma volta ali, já foi dar um jeitinho para tomar a primogenitura. Jacó, a palavra Jacó significa enganador. Jacó significa trapaceiro. Então alguém que vem de uma linhagem de Deus era visto pelo mundo atual e da sociedade local como um trapaceiro, como um enganador. Só que, como eu falei, Deus, quando nós servimos a Ele muda a nossa caminhada de vida, porque Ele tem propósito lá na frente. Não era Abraão que era para ser pai das 12 tribos, tinha que ser Jacó. Mas para isso ele tinha que trocar o nome dele, porque toda a sociedade via, lá vem o trapaceiro, lá vem o enganador. Agora você imagina essa pessoa carregar essa marca, levar essa identidade, ser identificado por quem olhava para ele como um usurpador, como um enganador. Como que vivia esse homem? Se, por exemplo, ele era um mecânico que arrumar um carro, outro já dizia, não dá o carro para ele não, porque ele é enganador. Não dá para Jacó, que esse cara é um enganador, ele é trapaceiro. Eu acredito, irmão, a Bíblia não relata muita coisa sobre isso. Mas se nós pesquisarmos, a gente vai encontrar teologicamente muita coisa de Jacó. Mas esse homem deve ter sofrido demais. Esse homem deve ter ultrapassado os limites da humilhação. Que coisa! Mas Deus vê o coração e sabia o potencial que Jacó tinha. Deus conhecia Jacó, irmão. Foi Jacó que diz lá no livro de Gênesis que quando ele está saindo em busca da esposa dele, que foi viver lá com Labão, que ele tem um sonho. E a Bíblia diz assim, que o sonho dele era que os anjos subiam e desciam. Ô irmão, se subia e descia, os anjos estavam aqui com ele. A Bíblia diz assim, ó, a Bíblia não fala descia e subia os anjos com Jacó. A Bíblia diz que os anjos subiam e desciam. E ali ele ainda era Jacó. Mas a Bíblia diz que ele teve um encontro no Vale do Jaboque. E ele trocou o nome. A partir de hoje tu não será mais chamado de Jacó, enganador. E sim, Israel será teu nome. Pesquisa o que é Israel. Príncipe de Deus. Príncipe de Deus. Agora você dá uma viajada num país onde funciona o reinado. Olha a condição de um príncipe num reinado. Olha o quanto essa pessoa é venerada nos dias de hoje. Na Europa, no Reino Unido, nós ainda temos príncipes. Como essas pessoas são honradas. Foi isso que Deus fez com Jacó. Saiu de uma imagem horrível, mas mudou o nome dele para o príncipe do Senhor, alguém especial. E a Bíblia fala, irmãos,
que quando nós estamos na presença de Deus, Jesus que fala, que nós fomos arrematados, nós fomos tirados do império das trevas para o reino do seu amor. E quando se fala reino, sabe-se que tem um rei. E onde se fala rei, tem um príncipe. Jesus, nosso Deus, é rei. E está aqui os príncipes deles. Deus sabia que Jacó tinha que ser ele o pai dos 12. Tribo de Dan, tribo de Naftali, tinha que ser ele. Deus sabia, conhece o coração, irmãos. Aprenda uma coisa, Deus trabalha com o coração. A Bíblia diz que Deus sonda as intenções do nosso coração. Eu falo, muitos pregadores famosos falam, que o céu será uma caixinha de surpresa. Porque nós vamos chegar lá e ver fulano. E quem você conheceu aqui, que foi salvo, como eu falei, você vai saber quem é. Ué, mas você está aqui? Eu pensei que você não ia ter a salvação. Mas tem a salvação, está aí, ó. Dá a paz do Senhor para o irmão aí, aquele ali que tu pensava que não ia. Dá um abraço nele aí, pois ele passou. Porque Deus, olha aqui, ó. Uma das coisas que Deus vira as costas, irmão, é para o sistema religioso. Temos que ter compromisso com os nossos chamados, com os nossos propósitos, a comunidade que a gente vive. Essa semana uma pessoa mandou para mim um vídeo de alguém contestando levar dinheiro para a igreja, papapá. Aí no final uma pessoa convertida que entende todo o processo perguntou para mim: pastor, ele está certo? Eu falei: eu me admiro você fazer essa pergunta. Sabe como foi que eu convenci ela com a verdade? Não foi nada dentro de mim. Você é membro da igreja. Eu sempre trago a igreja para explicar esses detalhes como uma associação. Então imagina, você é membro do Clube Bandeirantes aqui, né? Temos o Clube Bandeirantes aqui. O Clube Bandeirantes não recebe um centavo do prefeito. O Bandeirantes não recebe um centavo do Estado. O Bandeirantes não recebe um centavo do governo federal. Sabe quem é que mantém o Bandeirante? Aqueles que são ligados a ele. E lá é estipulado, ó, se você quiser esse aqui, é esse aqui, você vai pagar esse, vai pagar esse. É o título de propriedade e o título remido. Mas quem sustenta são eles. A igreja não é diferente. No dia que nós aí, cerca de 300, 400 membros que hoje a comunidade tem, no dia que nós não trouxer um centavo para aqui, sabe qual a tendência disso? Não vai acontecer, Deus não vai deixar, é fechar as portas. Não é aqui não, só aqui não. Todos aqueles que têm um localzinho para pregar o evangelho. Então, isso é pergunta que se faça. Ah, mas o pastor, ele recebe um salário. Sim. Jesus fala que quando estava no processo do crescimento do evangelho, ele mandou separar homens para viver da palavra. Não que você não tenha capacidade, meu irmão. Mas você passou o dia cozinhando ali no restaurante, você passou o dia lá onde você está, você passou na mecânica, você passou não sei aonde. Como é que você tem tempo para chegar aqui e trazer uma palavra para nós, os homens? Você não vai ter tempo. Você pode até ministrar, porque nós somos, graças a Deus, dotados de inteligência. Você dá uma estudada e traz, mas a palavra rema, revelada, que te alimenta, você precisa ter tempo. Nós costumamos aqui receber a direção que vai pregar no domingo, 3 dias, às vezes até uma semana antes. O pastor Abel conduz. Papai, o senhor que vai pregar domingo que tal? Pastor Alves, é o senhor que vai pregar. Aurélia, é o senhor que vai pregar. Então ele tem uma semana para que Deus revele. Eu já cheguei aqui para pregar no domingo de manhã sem palavra. Mas ele tinha me avisado uma semana antes. Pai, é o senhor que vai pregar domingo. E eu cheguei aqui angustiante, porque se eu quisesse pesquisar alguma coisa, eu poderia trazer um assunto e pôr. Mas vocês... Então, é uma covardia a pessoa não entender que pastor deixou de ser um médico, pastor deixou de ter uma empresa para servir aos irmãos. E eu sempre uso um texto ali em Lucas, não estou lembrado do momento agora, onde a esposa de Cusa, ela levanta 12 famílias para sustentar Jesus. Uma hora me cobra aí que eu mostro para os irmãos. Lucas 6, eu não lembro agora, não vou dizer não. Mas a esposa de Cusa, ela junta um grupo de famílias, 12 famílias, para cuidar de Jesus o ano inteiro. Porque as pessoas dizem assim, naquele tempo Jesus não tinha microfone, mas ele andava. Jesus, ele foi homem e foi Deus. Como homem, ele tinha que comer. E desde a fundação do mundo, comida se pagava. Só no Velho Testamento, para um propósito, que o povo ficaram 40 anos com a mesma roupa sem estragar. A nova carta não.
tinha que ter isso aqui para sobreviver. Talvez a moeda era a troca de comida. Mas 12 famílias se levantou para cuidar de Jesus. E eles tinham uma alegria. E foi passando o sacerdócio, eles tinham alegria. Puxa, o meu sacerdote está bem. Maravilha. É isso que a gente quer com eles. Para que eles tenham um tempo de cabeça fria, tirar o dia inteiro em casa, ou vir orar aqui, ou separar para uma chácara, para um monte, para receber uma palavra, para alimentar o nosso espírito como homem e como igreja. Essa é a verdade. Então, Jacó mudou o nome. Agora, tem outro que mudou, irmão, se eu estava pesquisando, está lá em Mateus 16, 18. Para mim é um dos fortes. Falamos agora do Velho Testamento, Abraão e Jacó. Mas, olha aqui, ó. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus reúne os discípulos ali, irmão, e diz assim, ó, o que dizem lá fora que eu sou? Aí diz, ó, dizem que tu és um profeta, diz que tu és alguém especial que veio. E vocês, o que vocês dizem? Fica calado os discípulos. Mas Pedro diz assim, tu és o Filho de Deus. Aí Jesus diz, Simão, que era o nome dele antes, agora tu és Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro, não é mais Simão, que era Simão Barjonas. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Sabe o que significava antes dele ser Pedro, a palavra dele, irmão? Significava inconstante. Antes dele ser Pedro, ele era uma pessoa inconstante. Ele não tinha firmeza, era igual parafuso em areia, prega em bananeira. Ele não tinha firmeza, era um homem inconstante, não sabia que rumo na vida, ia debaixo de qualquer ensinamento, olha, tá bom para ali, então eu vou para lá. Faz igual os garimpeiros, porque vocês não tiveram a experiência de garimpo. O cara está trabalhando aqui no garimpo, aí chega um zum, fala e diz, olha, lá naquele garimpo está melhor, ele já larga isso aqui e já vai para o outro. Chega naquele, não, ali não tem outro melhor, o cara fica a vida inteira rodando. Assim era Simão Pedro. Era uma pessoa inconstante, irmão. Pedro, ele era desse jeito. Além de ser inconstante, ele era um homem frágil. Era exatamente o nome dele, Simão. Mas agora ele recebe outro nome, Pedro, que significa pedra. No original significa Petra. Agora é rocha. Pedro agora é firmado na palavra. Por isso que Jesus chamou ele. Porque sabia que precisava de um homem para liderar que fosse rocha. Ele saiu daquele estado, irmão, de fragilidade. Ele saiu daquele estado de inconstância para ser um homem que decidia tudo. Foi Pedro que avançava o sinal, arrancou a orelha de Malco. Foi o mesmo Pedro também que negou 3 vezes. Mas foi o mesmo Pedro que diz, eu quero ir para onde o Senhor quiser ir. Para onde irei eu, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Então, queridos, Deus na terra, além de ter nossos nomes transformados, Ele transformou algumas coisas, alguns homens, para um propósito. O que eu quero dizer com essa mensagem é que Deus tem algo na sua vida. O seu tempo ainda não parou. Não fique pensando, irmão. Deus não chama nenhum de nós por acaso. Agora, eu queria finalizar essa palavra de uma pessoa que você conhece muito bem, que também tinha um nome, e Deus transformou para um propósito, que foi Paulo. Atos capítulo 13, por favor. Atos no capítulo 13, no versículo 9. Ele tem o chamado dele no capítulo 9, quando ele era Saulo. Mas lá no 9 diz assim, ó, todavia Saulo, tá vendo? Saulo, também chamado agora Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando neles os olhos. Então, Saulo, agora tu não é mais Saulo, tu és Paulo. E sabe o que significa o nome Saulo? O grande. O grande. Todas as vezes que Saulo recebia uma ordem do município, ou seja de onde for, da comarca, para destruir os cristãos, para matar, ele se inchava. Ele ia com o peito tufado, porque ele sabia que ele era conhecido como o grande. O nome Saulo é o grande. Mas Deus tinha plano na vida do Saulo. Deus chamou esse homem, que correu atrás. Ele andava querendo destruir a igreja, que na época o nome da igreja era O Caminho. Lá vem os irmãos do caminho. Ele recebia autorização para matar. E como esse homem matou muita gente. Agora, quando Deus troca nesse capítulo 13 aí,
Ele chama ele agora de Paulo. E sabe o que significa Paulo? Se você conhece alguém Paulo, é o pequeno. Então ele sai de uma situação do grande para o pequeno. Por isso que Paulo diz assim: entre todos vocês, dos menores eu sou o menor. Por isso que ele diz isso. Por isso que ele diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que ele diz assim, que é na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. É nos simples que Deus faz. É nas coisas pequenas que Deus faz. Deus tinha um plano específico na vida de Saulo, que se tornou Paulo. O grande ficou pequeno, porque diante de Deus, os grandes Deus não atende. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda, mas a humildade exalta. Agora Paulo é um dos menores, como ele fala. Naquele tempo, aqueles homens que andavam pregando, eles tinham que ter a credencial, não é diferente dos dias de hoje. Paulo teve no local, determinado lugar, que antes dele entrar, pediram a credencial dele. Cadê a tua credencial, Romano? Ele falou: as minhas credenciais são as marcas de Cristo na minha vida. Oh, aleluia. Então, do grande, ele cai para ser o pequeno. Até nos mistérios, quando ele foi batizado com línguas, o batismo do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, quando ele escreve essa carta, no capítulo 14, ele diz assim, eu dou graças a Deus, porque eu oro mais em línguas do que vocês. Ele não disse isso porque ele era o melhor, o grande. Não, porque foi na fraqueza, como ele sempre disse, que operava o poder de Deus. Eu não sei, meus irmãos, homens, qual é o nível de guerra que você está vivendo. Espiritualmente, pode ter certeza que você não tem esse nome. Não tem esse nome. A Bíblia fala em 1 Crônica, estou lembrado onde está agora, um homem chamado Jabes, outros chamam Jabez. Toda a geração dele, quando nascia, era uma palavra de maldição no nome. Quando chegou com ele, que Jabez significa limites, ele falou assim: Senhor, por isso que tem um livro, a oração de Jabez. Ele se afasta um pouco, vem 400 gerações antes dele, irmão. Fulano, filho de ciclano, e dando nome. Quando chega em Jabez, ele para. Ele se afasta e faz uma oração e diz: Senhor, eu não aceito viver sobre limites. E o nome de Jabez foi mudado. Está escrito lá. O nome de Jabez foi alterado. Eu tenho uma palavra para finalizar para você, homem. Não aceite os limites que você está vivendo. Deus te chamou como príncipe. Aleluia. Deus te chamou, homem, com uma responsabilidade. Meu Deus. A mesmo peso de responsabilidade de sermos sacerdote é a mesma coisa nos galardões. Deus não nos chamou para viver uma vida de sofrimento, numa vida de limite. Não estou dizendo que é aqui entre nós, mas eu conheço homens que nunca saiu com a família para tomar um banho de praia e comer num restaurante, porque está caro. Mas esse está caro, independente de tempo de política, tempo de crise, sempre foi caro. Tem pai que nunca saiu com um filho para dizer: escolhe a calça jeans que você quiser. Escolhe o sapato que você quiser. Aquela calça de R$30 resolve? Resolve. Mas talvez o filho queria aquela de 80 que o coleguinha tem. Está errado? Não está. Ela veste melhor. Um sapato melhor. Deus não chamou, irmãos, para viver sob limites. A Bíblia diz: em tudo dai graças, em tudo. Mas a gente tem que entender que em outros textos diz assim, que nós vamos comer, vamos nos alimentar do melhor da terra. E se comer do melhor da terra, não é só falando de feijão não, irmão, é viver uma vida digna. Se tem alguém com os limites de cheque especial estourado, apresente a Deus: Senhor, eu oro no que está escrito. O Senhor diz que a única coisa que nós devemos dever aqui nesse mundo é o amor. Isso nós devemos dever às pessoas, é o amor. Você vai lá em Deuteronômio, no capítulo 28, Moisés dando uma orientação para aquele povo que tinha saído do Egito. Ele diz assim, o Senhor te chamou e te pôs como cabeça. Nunca pedirá nada emprestado a ninguém, porque o Senhor não te chamou como cauda. Eu sinto no meu espírito, irmão, que tem pessoas aqui que Deus precisa mudar o nome, para que você prove do mel, da doçura de servir um Deus verdadeiro.
Isso não é melhor, não é ser melhor do que ninguém, não. É porque você se tornou filho. Nós temos uma rápida ação quando a gente está passando um momento de crise, correr o banco para fazer empréstimo. E o pior é que muitas vezes até cristão vai na mão de, como é que chama? Agiota. Salmo 15 está escrito lá assim, ó, quem subirá ao rei, ao céu? Quem são as pessoas que vão? Lá está escrito assim, ó, entre outras coisas, são 3, 4 versículos, diz assim, ó, aqueles que emprestarem seu dinheiro com juro. Aí vai muitos irmãos que vai e se submete àquele dinheiro amaldiçoado. Deus, irmãos, pode ter certeza, Ele enumerou cada um de nós para dizer para você nessa noite, saia desse limite. Viva o que Deus tem para você. E é aquilo que todo mundo que prega o Evangelho fala, quem serve a Deus, ele não anda em crise, ele anda em Cristo. É diferente. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.